Bom dia, bom dia! Marketing e inovação, uma parceria que explode. Você certamente, se me acompanha ou está aí no mercado, já escutou a palavra inovação. É o conceito aí, né, da agenda moderna, inovação, sustentabilidade, propósito social. E nós hoje, iniciando esse café da manhã 7:07, ativando o dia falando de inovação, para você alavancar negócios, fazer vendas, valuation, e nós transmitindo aqui pelo LinkedIn, pelo Instagram ao vivo, depois a gente sobe para a plataforma do YouTube. E o que significa inovar? Inovar significa, como a gente conversou ontem, estar na vanguarda dos processos mercadológicos, né? É buscar otimizar processos, buscar margem de lucro, é fazer melhor o que eu já faço hoje. Isso é inovar, independente da área que você esteja, independente se é no marketing, enfim. Mas quando a gente fala em marketing, essa combinação inovação e marketing, ela se torna muito explosiva para o negócio, muito. Por quê? Porque não requer tanto sobre recursos, né? Requer mais sobre estratégia. Inovar é fazer estratégia. E quando a gente pensa em estratégias, é planejamento. Né? É eu colocar um tempo, destinar uma qualidade de tempo para buscar otimizar a minha forma de relacionamento com o cliente. O mercado, ele exige cada vez mais novas formas de relacionamento com o cliente, né? Então, quanto mais eu me disponho a conversar com o cliente, a entender as dores do meu cliente, quanto mais pontas de atendimento, de conexão eu tenho com o meu cliente, mais valorização mercadológica eu ganho. Então, integrar inovação e gestão de marketing é sim estar na vanguarda dos processos. E isso faz com que o foco para que eu possa inovar utilizando o marketing, ativar gatilhos mentais, aumentar minhas vendas, o foco tem que ser na cultura organizacional e na mentalidade que eu tenho, né, de inovação. Então, o valor inovação, ele tem que fazer sentido para o meu negócio. Por quê? Porque eu vou ter que sim chamar meus líderes e treiná-los e estimulá-los a desenvolver essa liderança de inovação, a colocar espaço na agenda. E se eu trabalho sozinho, também eu preciso ter um momento ali de ócio criativo, de pensar. Agora, este momento, este período do meu dia, aqui é para que eu possa modelar outras empresas inovadoras, para que eu possa modelar processos de comunicação com o meu cliente, para que eu possa identificar o que os outros players fazem que dão certo, o que os gigantes que chegaram a ser gigantes estão fazendo que eu posso utilizar a meu favor também. Como é que eu posso fazer uma pesquisa com o meu cliente, independente do custo que eu tenho, do ativo financeiro que eu tenho para isso? Então, o primeiro passo é começar eu ativar essa cultura organizacional voltada para a necessidade da inovação. Essa palavra inovação, ela ganhou muita forma, ela se tornou robusta dentro dos negócios já tem vários anos. O que acontece é que agora com a questão do avanço tecnológico de uma forma muito rápida, com muita agilidade, o que acontece, né? As empresas, elas têm mais poder de competição, né? Elas conseguem satisfazer mais seus clientes quando elas colocam isso para dentro do escopo de trabalho delas, para dentro da jornada de trabalho delas. Se a empresa, ela trabalha, ela opera sem esse olhar, ela vai ser atropelada pelas possibilidades da tecnologia que aparecem, que surgem todos os dias, né? Então, a gente tem que, sim, sentar uma vez por semana ou cada 15 dias com nossos líderes, com nossos representantes, com nossos fornecedores, colocar ele na agenda. Momento de diálogo voltado para a inovação com os meus líderes, né? Com os meus líderes, com o meu mercado, né? Então, e é sempre aquela reflexão. O que eu posso fazer hoje para qualificar mais os meus processos de inovação? O que eu posso fazer hoje para dar mais qualidade na minha comunicação, quando a gente pensa em marketing, no meu relacionamento com o cliente? É lógico, quando eu penso em relacionamento com o cliente, logo marketing, eu não estou falando apenas de uma comunicação assertiva que pode ser melhorada, mas eu estou falando também sobre eu atender melhor meu cliente, sobre eu ofertar mais possibilidades de soluções para ele, eu desenvolver novos produtos, novos serviços, eu me associar a parceiros que possam trazer aí múltiplas possibilidades para o meu cliente, né?
Por exemplo, eu sou uma clínica estética, eu tenho o propósito de resgatar a autoestima da mulher. Então, eu posso explodir o meu negócio não só fazendo, né, aplicando os procedimentos estéticos, mas eu posso chamar outros players do mercado, outras referências do mercado que têm o mesmo propósito, resgatar a autoestima da mulher. Então eu posso desenvolver produtos associados com colaboradores, coparticipação, com psicólogos, nutricionistas, né, físios, profissionais da fisioterapia, enfim, para que eu possa ter um olhar um pouco mais dinâmico, voltado para o meu propósito e explodir as múltiplas possibilidades de comunicação com o meu cliente, atendendo as dores que ele tem, servindo ele. Quando eu digo que lidera mercado quem serve, é quem inova na forma de educar o mercado. Isso está relacionado, né? Então, assim, eu sirvo o meu cliente como? Não é eu me subestimando a ele. É eu entender que eu estou no mercado, eu estou jogando para representá-lo no meu segmento, para ajudá-lo enquanto ao meu segmento. E eu só faço isso quando eu tomo as rédeas da educação. Uma empresa inovadora na questão do marketing é uma empresa que tem a consciência sobre a necessidade de ela transformar vidas por meio da educação. Ora, se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço que eu sei, e óbvio que aí a gente está falando em eu acreditar naquilo que eu vendo, né? Isso é premissa de todo negócio, senão eu não consigo fazer bom marketing, eu não consigo explodir. Então eu tenho que ter, esse propósito, esse meu propósito mercadológico muito enraizado para que isso me faça entrar no flow da produção de conteúdo, né? Para que eu possa educar meu mercado. Quando eu educo meu mercado, eu estou inovando. Por quê? Porque eu estou atento através das dores que meu cliente me traz, através dos desejos que ele tem, através dos problemas, né, que ele tem, das soluções que eu tenho, dos sonhos que ele tem. Tudo isso eu posso conversar com ele através da minha expertise, da minha liderança. E quando eu converso com o meu público sobre essas questões, eu não só estou educando, como eu estou inovando. Isso é inovar. Isso é inovar. E aí a gente já começa a abrir vários leques. Porque onde eu começo a educar meu cliente com conteúdo, eu já começo a desenvolver, entregar artigos, a fazer vídeos, a fazer palestras, porque eu estou me importando com a educação do meu mercado, né? E quando eu me dou conta, eu estou inovando. Então, essa definição de objetivos claros sobre a inovação, ela é importante na perspectiva do marketing, não só porque a gente tem vários ramificações, não só na questão do produto, eu poder produzir produtos através de associações, através de network, através de parcerias relacionadas ao meu propósito. É também bom atendimento ali no suporte, na venda, enfim, mas também é na questão de educação, né? Cada vez que eu entendo qual é a dor do meu cliente e eu comunico isso de uma forma muito assertiva através de um material rico, um e-book, uma palestra, enfim, eu estou fazendo inovação com marketing. E se eu coloco isso para dentro das possibilidades múltiplas de recursos tecnológicos, eu explodo isso ainda mais, porque eu consigo fazer chegar a um universo de lugares, né? Então essa pesquisa, essa análise do mercado faz parte do jogo para que eu possa ter poder de fala, ter lugar de fala, né? Ontem a gente estava na turma de imersão e eu disse, e aí a gente descobriu o propósito, né, de um grupo específico, e aí vem a pergunta, tá, agora que eu já sei, né, quem eu sou, como é que eu faço para brilhar e para explodir, para liderar? Pergunta, né? E a resposta é muito simples. Tu vai brilhar, tu vai liderar, tu vai vender quando, a partir do teu propósito, tu ganhar lugar de fala no mercado. Se eu não falo, tem um concorrente que fala bobagem. Sim, se tu não fala, tem um concorrente que fala bobagem, um aventureiro que fala bobagem, que não tem o dia a dia ali com o fornecedor, não tem o dia a dia com o cliente, não conhece o cliente, né? Mas sabe fazer marketing. E o pior, né, relativiza algumas verdades. E aí vem uma pergunta, mas o que é verdade? Porque eu não quero ter a síndrome do impostor. Eu não quero falar algo que eu não domino, ou que está errado, ou que daqui a pouco não é isso mesmo, já que, como tu bem fala, Aline, a tecnologia, os processos de comunicação, eles mudam a todo momento, então as ideias, pesquisas, teorias também evoluem no mercado a todo instante.
como que eu, diante de tantas múltiplas possibilidades, diante de múltiplas tarefas que eu sou, como é que eu vou estar sempre antenado, pesquisando, ciente, seguro do que eu vou falar, né? E aí o que acontece? Aí vem a resposta prima, que é: existem duas verdades para a sua narrativa. A primeira verdade, ela está relacionada a teorias, estudos, estatísticas, pesquisas, histórias, fatos, né? Autores, academia. A primeira verdade está relacionada a isso. Bom dia, Jaque, bom dia, seja bem-vinda, maravilhosa. A primeira está relacionada à sua teoria, tá? A segunda verdade, isso você pode narrar de acordo, sempre citando a fonte. É tão ruim quando a gente tem palestras, enfim, que a gente percebe que a pessoa está trazendo para cima a metodologia que tu já viu em outro lugar e a pessoa vende aquilo como se fosse seu e tu que é da área, tu sabe que não é. Eu tenho vontade de chorar, né? Para mim é uma total imaturidade e mal sabe a pessoa que aquilo ali tá, quando ela, prazer de conhecer todo meu, quando a gente fala, quando a gente cita uma fonte com base teórica, isso só explode nossos gatilhos mentais na comunicação. Por quê? Porque é o gatilho da autoridade, da credibilidade, da valia. Olha, o que eu estou falando não é novidade, outras pessoas já fazem, está validado, está pesquisado. O consumidor que está do outro lado se sente mais seguro. Então, a primeira verdade é eu citar fontes e ancorar fatos. Eu estou te dizendo assim, eu abro um vídeo sobre o meu lugar de fala, sobre a minha expertise, sobre o meu segmento de atuação, e eu educo o meu mercado citando fatos, citando verdades, e narro de acordo com isso, isso e isso. Outra verdade é a sua experiência. A única coisa que não pode acontecer é você manipular a verdade para vender. Isso não pode acontecer. Agora, pela sua experiência, você fala: eu acredito, pelos meus anos de atendimento, eu percebo que, pelo meu grupo de 10, 20, 30 clientes, eu valido que, eu testemunho que, eu sinto que. Então, quando tu fala da tua experiência, também é uma verdade absoluta para ti, não está errado. Ninguém pode te julgar porque não é errado, tu é uma fonte de mercado. E essa fonte, ela tem que ser compartilhada. Isso é fazer vanguarda e inovação na comunicação. Eu educar o meu mercado. Sempre quando eu ponho a minha luz, meus olhos em cima das dores que meu cliente precisa, eu vou estar inovando sempre, porque todo dia meu cliente vai me trazer uma dor diferente. Todo dia eu estou à frente do mercado, colhendo ansiedades do meu cliente, ansiedades do meu público, expectativas, né? Motivos pelos quais eu posso ajudá-lo. É isso, né, Jaque? Vê se não é. Então, se eu sou de uma terapia, se eu sou terapeuta, né? Aqui, né? Como a Jaque aqui, né? O que acontece? Todos os dias meus clientes vão trazer problemas. Eu não preciso citar, não devo citar os nomes deles por questão de éticas, mas eu vou ajudar outras pessoas usando meus pacientes, minha vida, minha história como modelo. Olha, eu tenho um cliente que já passou por isso, a gente solucionou assado, assim, assado, esse trajeto é normal. Então você vai se ancorar em cima de experiências e aí você vai ter o seu lugar de fala. Adote o seu lugar de fala e você vai liderar, você vai brilhar porque você vai servir o cliente. De novo, lidera vendas, lidera marketing, quem serve o cliente. Não é o servir no lugar de submissão, é um servir no lugar de fazer o teu propósito acontecer, no sentido de educar o mercado. Nós nunca vivemos numa demanda social em que há tanta necessidade de educação mercadológica, em todos os níveis, em todas as esferas, em todos os segmentos. Embora hoje a gente tenha acesso muito fácil à informação, são informações fúteis. Então, as crianças, os adolescentes, nós mesmos, passamos muito tempo nas redes sociais com informações para desopilar, para esvaziar a cabeça, e não que isso não seja necessário. O problema é que isso está se diluindo com informação de valia. E se você não pega o seu lugar de fala, essas informações de valia são construídas de uma forma errônea por concorrentes que estão ali vendendo, mas sem maestria nenhuma, sem habilidade nenhuma, sem preocupação nenhuma, de uma forma antiética. Não é isso que a gente quer. A gente quer falar com verdade. Agora o segredo, lembra o segredo, né? Para fazer marketing com verdade e buscar essa narrativa, essa inovação da comunicação que é explodir educando o mercado, você faz com periodicidade e constância. Periodicidade e constância.
Tá? Não adianta você fazer um artigo um dia e depois, um ano depois, fazer outro. Isso não é... Ok, ajuda, mas não é aquela ajuda consistente que faz a inovação acontecer. Né? A inovação ela acontece na medida em que que eu busco meu poder de fala, que eu busco meu canal de fala. Né? E aí eu vou começar... quando eu dou esse primeiro passo, as coisas começam a acontecer, as energias começam a se abrir. E aí o que acontece? Você, como eu disse... Logo você está fazendo artigo, logo você está fazendo vídeo, você começa a gostar da brincadeira, você começa a se empoderar, você começa a perceber que você é autoridade, você começa a se educar, é automático. Você começa a estudar mais, o seu cérebro ele passa a estar condicionado para condições em que você vai utilizar de fala. Então tudo que acontece depois na sequência durante o dia, entre uma fala e outra sua, você vai captar, seu cérebro inconsciente vai captar aquela informação. Então, por exemplo, tudo que eu estou trazendo aqui são coisas que eu já estudei, mas que estão aqui no meu subconsciente, eu nem sei como que foi registrado. Eu só sei que muito do que eu estou falando aqui já vem de conversas que eu tive ontem com meus clientes. Né? Porque tudo que eu vou fazendo, tudo que eu vou conversando, tudo que eu vou modelando vai ficando, vai entrando, meu cérebro vai registrando, isso aqui é importante para o teu público, né? Porque eu estou naquele processo, eu estou naquele formato de educar, de ensinar. Né? E essa colaboração interdependente aí entre o público, a empresa, né? O líder de mercado, faz com que realmente os gatilhos mentais e emocionais, aqueles de vendas, explodam. Porque eu estou fazendo reciprocidade, eu estou fazendo empatia, eu estou entendendo meu cliente, eu estou entendendo a dor dele, estou mostrando minha experiência, estou mostrando minha credibilidade. Tudo isso são gatilhos mentais. Aí ali não é mais fácil estudar gatilho mental, não, é mais fácil você educar o seu mercado. Ali está toda a narrativa. Claro que você vai aperfeiçoando, você vai modelando, você vai crescendo, você vai ganhando habilidade. E você vai melhorando, como eu digo, 1% melhor todos os dias, tá? Mas não quer dizer que você tem que ficar obstinado, né? Agora eu quero aprender gatilhos mentais, eu quero fazer uma cópia com todos os gatilhos mentais possíveis para vender muito. Calma. Só comece a educar seu cliente que seu brilho vai acontecer naturalmente. Você vai ganhar autoridade, você vai ganhar posicionamento, né? Você vai liderar sim. E não precisa você ter um público de 2, 3, 4 mil pessoas, tá? 5, 10, 20. Você pode ter um público de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, desde que esse público entenda a tua narrativa e lembre-se, tá? Cada 100 pessoas que a gente atinge através da nossa comunicação, 5%, 5 delas a cada 100 pessoas, isso são estudos, tá? A cada 100 pessoas que você impacta com a sua fala, 5 delas precisam muito do que você está falando. 5, apenas 5, tá? As outras 95% não vão nem perceber que tu está falando, não vão dar bola, às vezes vão até criticar. Então, a cada 100, só 5 vão precisar daquilo que está falando. 95 não vão. O que acontece na maioria das vezes? A gente se preocupa com os 95%. Normal, tá? Porque o nosso organismo ele é condicionado a ficar antenado nas coisas que nos trazem medo, né? Para nos proteger. Agora, se tu pensar que tu tem um propósito social muito claro, e se tu pensar que 5, mudando a vida de 5, eu já faço meu propósito acontecer e eu já mudo a sociedade, nossa... Se a gente mudar a realidade dos nossos filhos, a gente já faz um gol. Imagina 5 pessoas no universo de 100. Só que percebe que 100 pessoas no digital não é nada, né? 100 pessoas no digital não é nada. Essa minha transmissão fica salva, a gente sobe em vários canais, amanhã já tem 100, 200, 300 visualizações. E se eu coloco anúncio pago, se eu explodo no tráfego, depois, com R$10 já tem 1.000 visualizações. Dessas 1.000 visualizações, 50 eu vou ajudar, 50 eu vou impactar. Todo o resto eu não vou, 950 eu não vou. Mas eu estou me importando, eu devo me importar com esses 950? Não. Então, quando eu penso em inovar, eu penso em cumprir também meu propósito. Quando eu penso em inovar na comunicação, eu penso em cumprir meu propósito social. Né? E aí eu vou estreitar formas diversas que tem a ver com o meu perfil. Se eu não gosto de fazer vídeo, eu vou fazer um e-book. Se eu gosto de fazer vídeo, eu vou fazer um vídeo. Se eu gosto de palestrar, eu vou palestrar. Se eu gosto de escrever, eu vou escrever um livro. Aí você vai só ajustar conforme o seu perfil. E você vai todos os dias criar processos 1% melhor todos os dias, né? Ao passo que depois de um período de 6, 1 ano, você vai estar fazendo isso com consistência e você vai ganhar o seu poder de fala. Você vai ganhar autoridade, você vai ganhar credibilidade e você vai estar inovando
na comunicação e no marketing junto com o seu cliente, porque todos os dias você vai ter um planejamento e todos os dias você vai ter que nutrir, suprir alguma dor do seu cliente. Lembrando que, independente do segmento que você é, o seu cliente sempre tem um inimigo comum que você resolve, senão você não estaria fazendo o que você faz. Por exemplo, tá? Se você é nutricionista, qual é o inimigo comum da sociedade? Obesidade, né? Sedentarismo, tabagismo, entre outras tantas coisas. É um inimigo comum que faz com que tu ganhe força de fala. Então, se você falar sobre isso, eu não sei qual seria o seu propósito em termos de da nutrição, é só um exemplo, né? Mas só isso já rende pautas e pautas e pautas. Porque eu poderia falar sobre alimento, eu poderia falar sobre procrastinação, eu poderia falar sobre neurociência, eu poderia falar sobre cultura, tudo voltado ao meu propósito, que é, existe um inimigo comum que te causa dores, vamos falar sobre isso. Então eu posso falar sobre a nutrição, os nutrientes, o quanto que os alimentos podem ser um remédio natural ou não. Eu vou ter várias frentes, várias verdades, né? Então eu vou estar inovando todos os dias se eu crio uma estratégia de relacionamento com o cliente ao qual eu consigo educá-lo. Vê se faz sentido, não acaba a pauta nunca. Quando a gente começa a entrar nesse jogo e a gente começa a pensar a importância disso, não acaba a pauta nunca. Teu cliente sempre vai acabar conversando contigo, vai te fazer perguntas, aí você vai atender, vai para o consultório. Você vai atender 2 clientes no dia. Aqueles 2 vão ter demandas diferentes. Aqueles 2 vão te dar insights para conversar com o teu público no dia seguinte. A pauta nunca acaba. Ainda mais quando você se coloca à disposição para isso. Parece que o universo, ele te alimenta. Ó, sobre isso tem que falar, sobre isso tem... Aí começa uma lista sem fim de demandas que você tem para nutrir, para educar o seu mercado, para contribuir. E adivinha? Também temos pesquisas que comprovam que quanto mais você educa o mercado, mais você vende. Então, educar o mercado hoje é fazer marketing 6.0. O digital, as tecnologias, os recursos digitais, eles só vêm para explodir, para fazer chegar mais longe essa comunicação. E por isso é super bem-vindo. O digital, o marketing digital, ele é o formato que mais faz entregar o teu propósito. Porque antigamente as empresas, elas cumpriam o propósito simplesmente criando produtos novos, né? Então, isso por si só já é ótimo, já é perfeito, porque eu preciso de empresas pesquisando, investindo em tecnologia para que eu possa me nutrir. Eu preciso do serviço, eu preciso dos produtos das empresas para fazer acontecer, dos produtos das pessoas, né? Do serviço das pessoas, dos consultores, eu preciso. Agora, isso já é cumprir o propósito. Agora, quando eu busco inovar através de uma comunicação assertiva com o cliente, educando o meu mercado, aí eu ganho uma liderança muito rápida. E não à toa, se você for pegar os grandes players, que às vezes têm mesmo tempo de vida do que as nossas empresas, eles ganham muito dinheiro, você vai ver a história deles, todos são voltados para propósito. Então eles contratam influenciadores que falam da marca, mas também ajudam o mercado. Eles fazem blog, vlog, eles têm ali um contexto de modelagem nas redes sociais voltadas para fins sociais, voltados para sustentabilidade, valores fortes, valores esses que estão relacionados à missão da empresa, à visão da empresa, à cultura organizacional. E isso está lá no plano de negócio das empresas. Né? Só que quando a gente vai para o ringue, vai para a arena do marketing, vai para a disputa mercadológica, sem isso claro, para que serve missão, visão, valores? Não é só para botar um quadro na parede, é para que eu possa fazer a comunicação assertiva, inovar na minha comunicação. Opa, agora eu estou liderando. E aí eu começo a fazer isso com consistência, as pessoas começam a se conectar em mim. Essa é a verdade do jogo, é assim que acontece, é por isso que grandes players, né, explodem, né? Ai, que lindo, Jaque. Ai, obrigada, isso me empolga bastante. 7-7 não é pra qualquer um tá aqui, né? Mas a gente deixa salvo aqui para entregar o máximo possível. Fico bem feliz, né? Aproveita esse momento para participar junto. A gente tem um grupo de WhatsApp de líderes também, que a gente debate junto. Tá aí meus destaques, tem um balãozinho aí para quem quiser entrar, pra gente falar, sempre crescer, trocar experiências, cases, enfim, né? Nas imersões a gente faz em grupo, é super rico, porque a gente troca experiências. Então esse é o foco, tá? É a gente entender o que funciona para os grandes. É o óbvio que os grandes fazem. Para eles é óbvio. Eles pagam gestores que já fazem isso com maestria, né? Para eles é óbvio. Hoje, o que é o conceito dos grandes? O que é marketing digital para os grandes players, para as grandes marcas? É o tal do embalde marketing, que agora está virando omnichannel. Eu já fiz algumas transmissões sobre isso, tem alguns títulos aí sobre isso. O que é o embalde marketing, se não eu nutrir o meu cliente com conteúdo rico, inovando na comunicação com eles? É isso. Essa é a teoria, né? Essa é a teoria.
Que legal, essa é a teoria do embalde. Então, quando eu penso em educar o meu mercado, eu ganho muito mais disputa mercadológica. Se você pegar todo o depoimento dos grandes CEOs de todas as empresas grandes que fazem marketing, ganham dinheiro com isso, todos eles sustentam que eles estão ganhando dinheiro por causa do embalde marketing. E o embalde marketing nada mais é do que eu educar o meu mercado. Entendeu? Eu coloco, quando o marketing, o embalde vai aumentando, vai crescendo através dos recursos digitais, eu começo a organizar os meus públicos. Então, por exemplo, se eu tenho um público da terceira idade, eu tenho uma trilha de relacionamento com eles. Eu faço, né? Se eu tenho um grupo que é pai, eu tenho outra trilha de relacionamento com esse grupo de pais. Então, ele começa a avançar, segmentando a comunicação para ser cada vez mais assertivo na comunicação. Isso é inovar na comunicação. Por quê? Porque quanto mais eu entendo as dores daquele público seleto, mais eu acerto na comunicação. É óbvio que eu preciso, se eu não tenho grandes recursos, né, de tanta automação, tanta tecnologia, eu não tenho uma agência, eu não tenho consultora, eu não tenho um especialista que me oriente, eu posso treinar simplesmente educando o meu mercado sobre os problemas que ele tem. Isso já ajuda muito. Então, se eu tenho um grupo ali de 20, 30, 40 clientes e eu falo para aquele grupo, eu já tenho que estar satisfeito. Antigamente, a gente não tinha o digital e a gente fazia palestras para 20, 30 pessoas e ficava feliz da vida. E ainda gastava muito dinheiro com coffee break, espaço e tudo isso, né? Hoje em dia, a gente tem 20, 30, 40 pessoas assistindo nossas transmissões e a gente não valoriza. Olha o impacto que tem, né? E não que as pessoas elas vão consumir 100% do teu conteúdo, mas se elas sabem que quando elas precisarem teu conteúdo já está ali, isso já ajuda muito, já traz segurança para o teu mercado. Né? E já te dá um lugar de fala, já te dá autoridade, já te dá credibilidade. Então é uma colaboração interpessoal tua com o teu mercado, com o teu negócio. E isso vai mexer no teu processo? Vai. Porque tu vai assumir um poder de responsabilidade quando tu assumir um poder de fala? Sim. Mas isso também faz parte do crescimento e desenvolvimento das empresas, tá? Testes, né? Isso aqui tá dando certo, isso aqui para mim é importante, mas para o meu público não é. Então você vai só mudar a forma de falar. Eu poderia chegar e dizer assim, olha, para valorizar o seu negócio, você tem que educar o teu cliente. Algumas pessoas entendem, outras não. Outras entendem quando eu falo assim, se você quer ter 50% a mais de faturamento, você tem que fazer embalde marketing no período de 3 a 6 meses. Isso é um dado, um estudo das empresas que fazem embalde marketing. Então, se eu falar para outras pessoas, para algumas pessoas, se eu falar em termos de conceito, filosofia, tem um impacto. Para outras, eu tenho que falar em retorno financeiro, tá tudo bem. Então, tu vai ajustando a narrativa para ver o que vende mais, mas na linha central, no final das contas, tu vai sempre falar sobre a tua expertise, sobre a tua educação, né? E aí, à medida que possível, tu vai investindo em tecnologia, em capacitação. Então, isso hoje, na tendência atual, no dia de hoje, inovar no marketing, inovar na comunicação é sim educar o mercado. É necessário, Aline, eu ter um departamento de inovação dentro do meu marketing para que eu possa fazer isso acontecer? Não, né? Tem empresas, grandes empresas, elas têm um departamento de inovação que ficam pensando não só na questão da comunicação, mas em tudo que permeia o marketing, né? Marketing e relacionamento com o cliente. Então, algumas empresas, elas têm sim um departamento de inovação que pensa só nisso, né? Faz pesquisa de mercado para melhorar o produto, melhorar o serviço, passa em todas as áreas de logística, tudo, para melhorar a experiência do cliente, né? Mas não é necessário. Os grandes players fazem porque eles entendem a importância da inovação para o negócio, para fazer relacionamento com o cliente. Agora, esse é o jogo da era de hoje. Agora, não necessariamente. Se você treinar os seus líderes e treinar a ter esse olhar de relacionamento qualificado com o cliente cada vez mais, já está valendo, tá? Já está valendo. Então, a criação de um departamento, ele facilita bastante, né? Mas se eu sou pequenininho, eu faço do meu jeito e está tudo certo, tá? E tem a ver muito com marketing ideológico. Hoje tem algumas empresas, né? Eu comecei essa conversa ontem para a gente encerrar a transmissão de hoje e deixar mais para amanhã. O que acontece, né? Alguns departamentos já estão criando o tal do departamento do marketing ideológico. Então, alguns departamentos nem falam mais em departamento de marketing. Algumas empresas nem falam mais em departamento de marketing, falam em departamento de marketing ideológico. Porque o marketing ideológico nada mais é do que isso que eu acabei de narrar, tá? É eu educar o mercado através de uma bandeira, através dos meus princípios, dos meus valores. Então, o que a gente sabe, tá? O que a gente sabe? Que grandes players, grandes empresas, elas não vendem produtos, elas vendem sonhos, desejos, causas, e que estão relacionados com propósitos dessas empresas e com os valores dessas empresas. A gente já sabe que quando a gente vende sonhos, bandeiras, movimentos, a gente vende mais
do que uma commodity, do que um produto específico. Então você tem as duas correntes, tá? Uma empresa que ela vende só produto, eu vendo uma calça, eu vendo um biscoito, eu faço biscoito e vendo, né? Tem um valor. Agora, se você faz um biscoito que tem todo um olhar fitness, que é vegano, que, né, tem outro valor. Agora, se você pega esse mesmo biscoito vegano, fitness, enfim, e coloca todo um discurso, toda uma narrativa de cuidado com o povo, né, com a comunidade, e vai educando aquela comunidade sobre a importância de consumir aquilo, você vai estar inovando na comunicação, você vai estar ensinando o mercado a ser saudável e você vai estar aumentando o valor do seu passe, o valor daquele produto, tá? Automaticamente. E essa conversa foi muito engraçada. Ontem eu estava com uma cliente, ela disse assim: Aline, eu tenho umas canecas para vender com a minha marca, né? E é X, mas eu queria ganhar mais margem de lucro. Eu disse: então depende o que vai entrar nessa caneca, o que vai ter dentro dessa caneca. O que vai ter dentro dessa caneca não está relacionado a bens materiais, mas assim a experiência que a pessoa vai consumir quando comprar aquela caneca, né? Então ela vai comprar aquela caneca, parte vai ser revertida para alguma causa, por exemplo? Se sim, pode aumentar o valor, né? Então tu vai, participar dessa caneca, vai estar condicionado. Quando tu compra essa caneca, tu vai participar de um grupo VIP de mulheres que tem a ver com a causa da caneca, né? Como é que tu vai agregar valor a essa caneca? Se tu percebe quando começa a agregar valor ao teu poder de conhecimento em cima de um produto, tu começa a buscar inovação na narrativa, tu começa a educar o teu mercado e aí tu começa a competir com grandes players, né? Mesmo que seja pequeno, não faz mal. Por quê? Porque tu vai começar a ser único na tua essência, no teu valor. Lembra que valor está relacionado a 3 coisas. Valor está relacionado a 3 coisas. Percepção de valor do cliente, a percepção do valor do cliente, isso não sou eu que falo, tá, gente? São os livros, tá? A percepção de valor de um cliente está relacionada a 3 coisas. Primeiro, o quanto que eu sou único com o meu cliente, e aqui tem a ver com penso, né? Estratégias. O quanto eu sou único com o meu cliente, por isso a gente fala tanto em inovação. O quanto que eu consigo me conectar com o meu cliente utilizando aí o digital, ou seja, múltiplos canais. Quanto mais canais eu tiver, pontas de conexão com o meu cliente, melhor, porque mais lembrado eu vou ser, né? E por último, né, então, a unicidade, múltiplos canais, e por último, o quanto eu consigo resolver as dores do meu cliente. E aqui, por isso também, o gatilho da educação, ele explode. Tá? Porque ajudar meu cliente não é só eu ofertar um produto ou um serviço, é também eu estar com ele conversando todos os dias. Por isso que tudo isso faz sentido, né? Isso aqui já é uma equação no marketing. E quando a gente entende como é que funciona o jogo, acontece naturalmente, tá? E as pessoas começam a educar o mercado, começam a buscar seu lugar de fala, e quando elas se dão conta, percebem, elas explodiram. E elas não sabem por quê, porque existe toda essa equação por trás, né? Agora, o quanto que eu valho, meu valor de fato, ele é igual, isso é Potter que diz, tá? Equação de Potter. Ele é igual aos meus custos dividido pela percepção de imagem, de valor que o cliente tem de mim. Quanto de fato eu valo? Qual é o meu valor de real, de verdade? Eu posso cobrar 1.000, 100.000 por um produto, né? Porque uma coisa é eu aumentar a percepção de valor. Outra coisa é eu poder cobrar para isso. É eu ter margem de lucro. É ganhar competitividade no mercado. É eu estar na frente do meu concorrente, independente do tamanho dele. O que mede isso? O meu poder de custos dividido pelo quanto o cliente está disposto a pagar por mim, pela percepção de imagem que ele tem de mim. Então, eu tenho que aumentar a percepção de imagem, sendo único, tendo múltiplos canais de contato, utilizando o digital sim, né? Falando, educando o mercado sobre as dores sim. Com isso, eu aumento a percepção de valor, o potencial de vontade que ele tem para pagar, para investir em mim. E se eu sou inteligente, eu ainda uso a inteligência artificial para baixar os meus custos, eu otimizo processos, ou seja, eu também inovo nos meus processos, né? Para que eu estreito parcerias, para que eu consiga fluir, né, mais rápido na minha gestão, fazer gestão de qualidade para reduzir meus custos, aumentar a margem de lucro, e aí eu consigo então ganhar muito diferencial competitivo em relação ao concorrente, e isso me garante diante de uma crise, né? Mas aí a gente já está falando de gestão, né? Tudo base, quando eu penso em marketing, eu penso na base da percepção de imagem. Se eu faço boa percepção de imagem, se eu ativo boa percepção de imagem do meu cliente, eu já estou na vanguarda, tá, gente? Só para deixar esse insight hoje aí, amanhã a gente continua mais com esse papo sobre inovação, marketing, enfim, marketing ideológico, que tem muita pauta, né? Tem muita pauta. Marketing ideológico tem muita pauta. Por isso que a gente acho que vai acabar a semana inteira falando sobre isso, tá? Mas eu quero te inspirar, para você entender como é que funciona esse jogo, entender o que é óbvio para os gigantes, que você também pode fazer. E quando você é pequeno, entende essa virada, você ganha dinheiro. Simples assim, você valoriza o seu passe, você pelo menos valoriza o seu valor hora, tá? E é por isso que algumas pessoas estão ganhando muito dinheiro com o digital, porque elas entenderam isso aí.
É isso aí, tá? Esse é o jogo. Antigamente, só pra gente encerrar, antigamente só ganhava disputa mercadológica quem tinha dinheiro para fazer anúncio em TV, rádio, enfim. Hoje a internet democratizou as possibilidades e passa a ganhar dinheiro quem tem essas estratégias, quem se dá conta de tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? Então é por isso que algumas empresas, startups, enfim, explodem do nada, tá? Começam pequenos, daqui a pouco explodem, porque elas entendem o jogo de educar o mercado, buscar lugar de fala. E aí vem tendência de podcast, uma série de coisas que a gente vai seguir falando aí no término da semana, tá? Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã às 7h07. Vai acompanhando, traz cases, traz dúvidas, a gente tá aí para te ajudar, tá? Tenha um bom dia, até mais!